Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui para proporcionar para você excelentes subsídios para enriquecer sua aula de escola bíblica dominical. Você que é professor, você que é aluno da EBD, aproveite, faça sua inscrição em nosso canal, é grátis, você participa, não é? Se você puder dar um like, você puder comentar, fazer comentários aí, isso tudo vai nos ajudar, tá bom? Inscreva-se, dê aquele like, dê aquele joinha, isso é muito importante para nós. Eu sou o pastor Gildásio Bispo, nós estamos com nossos subsídios para a lição de número 8. Eu convido você para este excelente título, Sendo Verdadeiros. Observe, o texto áureo diz no Salmo 32 e o versículo 2: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. A nossa verdade prática diz assim: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. É muito importante essa intenção, essa disposição do coração, porque para Deus importa o interior, importa o que está dentro e não a aparência. O texto áureo que nós lemos no Salmo 32 e 2 diz que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa a maldade. O texto bíblico que serve como base para a nossa aula de hoje está em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vamos fazer a leitura com você. Pegue sua Bíblia. É muito importante você ter um exemplar da Bíblia aí com você para que possa acompanhar as citações dos versículos e acompanhar os textos bíblicos aqui conosco, tá bom? Mateus 6, 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e também nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, e para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Esta aula ela é dividida em 3 grandes tópicos. O primeiro tópico, o ato de dar esmolas e a hipocrisia. O segundo tópico, auxiliando o próximo sem alarde. E o terceiro tópico, Deus contempla o bem que realizamos. Os objetivos dessa lição são os seguintes. Primeiro, contrastar o ato de dar esmola com a hipocrisia. Segundo, colaborar no auxílio ao próximo sem alarde. E terceiro, concluir que Deus contempla o bem que realizamos. Então, que tudo seja para a glória de Deus, para engrandecimento do Senhor e que o nome dele seja glorificado através de nós. Não vamos fazer alguma coisa para ser vistos, nem dar esmolas, nem fazer alguma outra coisa para sermos vistos e aplaudidos, porque a Bíblia condena esse tipo de ato, né? Então, você que quer ajudar o próximo, você que ajuda o próximo, faça isso e procure se ocultar para que as pessoas não toquem trombeta e você seja aí aplaudido e perca o galardão, tá certo? Então, o que está por trás dos nossos atos? Qual é a verdadeira motivação do nosso coração? Essas são as perguntas que a presente lição busca responder. Essa intenção que está em nosso coração diz muito, porque tem pessoas que fazem realmente alguma coisa, mas que têm objetivos outros. Tem um objetivo de levar vantagem, de obter lucro, de ser ovacionado, de ser reconhecido.
e assim receber aplauso para si. E essa não deve ser a nossa atitude, certo? Então, sempre é importante sondar o coração para ter consciência de sua verdadeira motivação. Pergunte: por que emprego energia em determinado objeto, ou em determinada coisa, ou em determinado projeto? Qual é essa intenção que eu tenho? É preciso procurar saber a razão de fazer o que estamos fazendo. Nós somos servos de Cristo, servos do Senhor, e não podemos viver no engano nem na obra do erro, tá certo? O primeiro tópico, nós temos os seguintes subsídios para passar para você, querido professor. É importante que você conscientize sua classe de que todos nós, alunos e também professores, nós precisamos ser verdadeiros, não é? Porque o mundo já vive aí na falsidade. Então nós não somos do mundo. O Senhor Jesus Cristo diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O ensinamento dele no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seus seguidores, né, comprometidos com esses valores do reino. E uma consequência de quem vive esses valores é buscar realmente ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens. Tá certo? Ser reconhecido por Deus vale mais do que qualquer aplauso humano ou palco, né? Ou, quem sabe assim, reconhecimento humano. Né? Importante é que Deus está nos vendo. Veja o que aconteceu com Jó quando o inimigo das nossas almas foi ter com Deus e Deus disse: viste lá o meu servo Jó, homem sincero, reto e temente a Deus e que se afasta do mal. Então o inimigo, ele concordou, mas disse assim: mas o Senhor também o cercaste de bens. Então ele reconhecia que Jó era um homem temente a Deus. Então ele procurou uma forma de atacar a Jó de outra forma, né? E não conseguiu, porque nós sabemos o que aconteceu com Jó. Jó triunfou naquela prova, né? Jó realmente deu prova de que servia a Deus verdadeiramente, não pelas riquezas, não pelos bens que ele desfrutava. Nesta lição, queridos, nós veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações não por compaixão por outras pessoas, mas por motivos de obter glória para si, de obter talvez até lucro para si. Vamos ver aqui no ato de dar esmolas e a hipocrisia, nessa primeira parte, nós temos algumas coisas a observar. Por exemplo, o que é hipocrisia? Não é? A hipocrisia, ela significa alguém que interpreta um papel, ou seja, um artista, um personagem, uma peça teatral ou uma obra teatral. O uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os seus observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Misericórdia, Senhor. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. O hipócrita procura sempre ser visto e aplaudido. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano, somente Cristo, não é? Que conhece a natureza humana. Então, o cristão que deseja vencer a hipocrisia tem que ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus, que derramou esse Espírito, esse amor. Deus derramou esse amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós temos que ter este cuidado, né, de fazer as coisas para Deus e não aparecer. Lembra do que disse João Batista? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, que essa seja a nossa intenção. Vamos ver aqui a justiça pessoal.
Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, porque Jesus diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino de Deus. Então, temos que exceder essa justiça dos fariseus. Então, um seguidor de Cristo tem que observar estas coisas, né? Viver seus ensinos, ser consciente do seu dever e saber que não deve aparecer. A glória não é para nós, não é para o discípulo, a glória é de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não dá a sua glória a outrem. Deus não divide sua glória com ninguém. Então é muito importante frisar isso. Sobre esse terceiro subtópico, as 3 práticas da ética cristã, vamos ver que primeiro o ato de ofertar, segundo, a oração e terceiro, o jejum. Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo. Isso é muito importante. É tão importante quanto o culto. Tiago 1,27. Cultuamos a Deus, louvamos ao Senhor, oramos, jejuamos, consagramos, pregamos, evangelizamos, mas esse amor ao próximo, essa prática da piedade, fazer o bem, não é? Amar ao próximo, isso é parte integrante, nós não podemos dissociar isso. Então, ofertar, orar e jejuar faz parte do ato de adorar a Deus, de servir ao Senhor com fidelidade. Porém, no ensino do Senhor, o propósito desses serviços piedosos não poderiam ser deturpados, não é? Como fizeram os escribas e fariseus. Então, o Senhor Jesus, ali em Mateus capítulo 23, discorre duramente contra a prática dos escribas e fariseus e fala que eles estavam se fazendo filhos do inferno e querendo também fazer outras pessoas também filhos do inferno com suas práticas maléficas, porque eles falavam, mas não viviam, falavam, mas não praticavam, não é? Então devemos fugir dos ensinos e da prática dos fariseus, né? Porque tudo bem, os ensinos estavam até servindo, mas a prática, né, não tinham a prática. Então vamos observar aqui que a oração, o jejum e a oferta são atos piedosos, que quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. E algo muito importante que foi colocado aqui em nossa lição desta semana pelo pastor Osiel Gomes, que fala sobre os valores do reino de Deus, qual, não é, esta relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, foi colocado aqui algo interessante. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar aplausos humanos. E isso é interessante. Entendeu? Devemos fugir dessas coisas que, por certo, nos conduzirão ao fracasso. Então, a segunda parte, nós temos aqui auxiliando o próximo sem alarde. Nós não vamos ler na íntegra, porque aqui nós temos que fazer comentários e trazer subsídios que enriqueçam esse conteúdo. Primeiro, qual o motivo do teu coração? É o que nós falamos. Qual é o real motivo? Qual é a intenção do nosso coração ao fazermos algo, a nos propor a realizar algo? E principalmente para Deus. Estamos fazendo a obra de Deus. Então, o nosso coração deve estar voltado inteiramente para Deus, com gratidão, com disposição, não é? Para fazer este melhor para o Senhor e ter um motivo correto para ser bem-sucedido. A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há muito tempo estava presente, né, na lei de Deus.
como também nos ensinos de Jesus. O verbo hebraico para generosidade é gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Então, agir com generosidade, né? Fazer bem ao próximo sem alarde, é você fazer o bem, não olhando a quem, é claro, né? Nós não vamos fazer o bem só a quem nos faz o bem ou só aos nossos. Devemos fazer o bem a todos, indistintamente. Não olhando a quem ou fazendo acepção de pessoas. Precisamos realmente fazer o bem e, como está escrito aqui, agora eu vou ler na íntegra aqui, como está na nossa lição, é preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados. Pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. Esse é o perigo. A mão estende para dar, mas a intenção do coração, não é? A motivação oculta do coração pode ser outra. Isso é um perigo muito grande. Que possamos fugir dessa prática errônea. Então, no segundo subtópico, nós temos que trazer aqui algo interessante, porque diz assim: o que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo e não tem interesse de chamar a atenção de ninguém. Não é importante tocar a trombeta. Por isso que a Bíblia diz: o que faz a tua mão direita não saiba a tua mão esquerda. A beneficência, a generosidade são atos piedosos que são praticados como parte essenciais de nossa fé cristã, da nossa prática da piedade. Não é? Tiago 1,27 nos recomenda ali que essa é a religião pura, né? O cuidado das viúvas, dos órfãos, o bem que praticamos. Então, nós precisamos ter cuidado, porque o Senhor nos adverte a respeito de qualquer um que age em busca de receber os louvores dos outros ou transformados piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Então, nós temos que fugir desse mal e seguir os mandamentos do Senhor. Terceiro subtópico: a maneira de ofertar segundo Jesus. Todos nós gostamos de ofertar e temos esse dever de ofertar, não é? De ajudar a obra do Senhor com a nossa oferta voluntária. O ato de ofertar deve ser feito com muito cuidado, todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. É claro que a referência que Jesus faz a esse ato, toque, foi metafórico, quer dizer, ele quis mostrar o toque da trombeta como um alarde, como chamar a atenção. Então nós temos que ter muita cautela com relação a isso, para não chamarmos para nós essa atenção e sermos louvados por isso, né? Jesus disse que isso deve ser feito de maneira sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Algo interessante aqui: John Wesley era um cuidadoso estudante do texto grego e, surpreendentemente ciente da importância da crítica textual, traduziu a primeira parte deste versículo de Mateus 6:1. Atentem para não praticarem a vossa justiça perante os homens para serem vistos por eles. Aí a tradução recente apresenta: tenham cuidado para não fazerem as suas boas obras publicamente para serem notados pelo povo. Escreveu Berkeley
nessa tradução. Então, tem outra aqui de Weymouth. Cuidado ao fazerem as suas boas ações às vistas dos homens para atraírem seus olhares. E tem outra aqui interessante que nós vamos ler também. Tenham cuidado para não fazer uma exibição de sua religião diante dos homens. E agora, o Novo Testamento na linguagem de hoje, que é uma tradução para a linguagem de hoje, não muito recomendada, mas que ficou registrada aqui, nós vamos ler. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Então, são traduções desse texto de Mateus 6:1 para que nós tenhamos assim uma noção, uma clareza do que quer dizer o texto sagrado. Na última parte da lição, Deus contempla o bem que realizamos. Deus está vendo. Deus contempla, Deus vê, Deus é o Deus onipresente, Ele sabe o que é que você faz. Professor, Deus sabe o que é que você faz. Aluno, Deus está nos vendo, Ele sabe o nosso proceder, conhece o nosso assentar, o nosso levantar, conhece todos os nossos pensamentos, conhece tudo que está no nosso coração. Então, primeiro, Deus tudo vê. Um dos atributos divinos é a sua onisciência. Deus é descrito nas páginas da Bíblia como aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa nem desconhecido. Ele vê todas as coisas. Nada pode escapar da sua onisciência. Então, aqui cabe mais uma vez dizer, Deus está vendo tudo, então faça tudo transparente, faça tudo para a glória do Senhor. Não queira a glória para si, não queiramos isso para nós, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Segundo subtópico, o Deus que recompensa. Ele é o Deus galardoador daqueles que o buscam. Deus, ele é recompensador. Deus é maravilhoso. O nosso Deus contempla tudo e, em especial, o bem que realizamos, que fazemos. Quando Paulo também falava sobre isso, ele disse, irmãos, Deus é o Deus que nos contempla todos os dias e nos vê e sabe de tudo. Também está escrito em Hebreus 6:10. Não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrada para com o seu nome. Então, Deus está nos vendo todos os dias, todos os momentos. Então, precisamos ter essa consciência e fazer tudo corretamente. Finalizando, nós queremos falar que quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os verdadeiros ensinos do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não possamos seguir este caminho. Façamos as coisas para a glória de Deus e não para a nossa glória, para que alguém nos aplauda e toque trombeta e nos recompense aqui, vamos dizer assim, e nos reconheça, né? O salvo em Cristo deve lembrar que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. E finalizando a nossa lição, nós precisamos mais uma vez relembrar a todos os nossos alunos que por meio de Jesus ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos verdadeiros, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Em todos os aspectos, sem jamais buscar a nossa exibição, mas que o nome do Senhor receba a glorificação devida e que o nome do Senhor cada vez mais apareça e a gente diminua. Nós vamos agradecer a Deus. Muito obrigado você que acompanha os nossos vídeos. A lição que estamos estudando é essa, a lição de adultos. Essa aula de hoje é sobre esta revista, essa lição de adultos. Sejamos verdadeiros. Que lição gloriosa, que coisa maravilhosa, né? Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando. Nós vamos orar a Deus, agradecendo por tudo nesse instante. Muito obrigado a você que nos acompanha, nossos irmãos que nos acompanham em todo o Brasil. Nosso muito obrigado, nosso carinho a todos vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos nesta oportunidade, te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de estar aqui na tua presença, louvando e engrandecendo o teu nome. Pela tua bondade e fidelidade, te exaltamos, agradecendo pelo privilégio de estar aqui a transmitir tua palavra
a glorificar o Teu nome através da mensagem do Evangelho e do ensino da Escola Bíblica Dominical. A todos, Pai, nós te apresentamos, pedimos a Tua bênção e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A todos, nosso muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Muito obrigado.